Fala família, eu sou o Daniel, eu sou o Marcos, nós somos do canal Donos do Campo. No vídeo de hoje a gente vai estar fazendo a segunda parte sobre a análise do Campeonato Brasileiro, né? Hoje falando sobre os times que estão brigando na zona de rebaixamento. Sim. Né? A tão famosa zona da degola, né? Que rebaixa 4 equipes para a segunda divisão do Brasileirão. Antes do vídeo, mais uma vez não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, né? De estar ativando o sininho para não perder nenhuma notificação. E se você gosta do nosso conteúdo, não esquece, né, de estar divulgando para os seus amigos, para o nosso canal poder estar crescendo cada dia mais. Solta a vinheta aí, editor. Bem, eu vou estar falando aqui para vocês a classificação, né, a parte de baixo da tabela, e o Marcos vai estar fazendo uma análise sobre cada time. A gente tem aí, ó, como aparece aí na tela para vocês, o Fortaleza e o Sport empatados com 41 pontos, não é isso? Isso, exatamente. O Vasco da Gama, o Bahia, perdão, né, está em 16º com 37. O Vasco abre a zona de rebaixamento com os mesmos 37. O Bahia aí ganhando nos critérios de desempate. O Goiás aparece em 18º com 33 pontos, né? Tem uma chance ainda remota de escapar, né? O Coritiba, que só com um milagre precisaria ganhar os 4 jogos, né? Porque tem um jogo atrasado contra o Palmeiras e ainda torcer contra os rivais, tem 28 pontos. E na última posição, o Botafogo com 24 já está rebaixado, né? Foi o primeiro time rebaixado. Essa é a classificação da parte de baixo da tabela. Agora o Marcos vai estar fazendo para vocês uma análise sobre o momento de cada time, as chances reais de cada um. Sim. Bom, a parte de baixo da tabela, ela se assemelha à parte de cima, né? A parte de cima parece que ninguém quer ser campeão e a parte de baixo parece que ninguém quer se salvar. Só que há umas 3, 4 rodadas atrás, a gente tinha o Sport e o Fortaleza lá embaixo, afundado, tentando sair daquela areia movediça que é a zona da confusão, como diria o professor Luxemburgo. E, de repente, nas últimas 3 rodadas, eles deram um levante. O Sport vinha de um 3-0 em casa para o Flamengo, estava lá embaixo e venceu o Botafogo já rebaixado. Isso é obrigação, né, da equipe lá de baixo vencer o Botafogo, que já foi, não tem mais chance. Matematicamente então, rebaixado. O Sport fez a parte dele, mesmo que o jogo tenha sido aqui no Rio, o Sport fez a parte dele, venceu por 1-0 e conseguiu o resultado surpreendente, que foi vencer o líder internacional. Então ele se desgarrou da zona, foi a 41 pontos, a exemplo do Fortaleza, que conquistou a vitória contra o Vasco nessa última rodada. E na rodada anterior, se eu não estiver enganado, venceu o Curitiba, que também está lá embaixo. Ou seja, o Fortaleza ganhou 2 jogos de 6 pontos, como a gente costuma dizer. Fez a obrigação. O Sport fez ainda além, ganhou o já rebaixado Botafogo e ganhou o Inter, que era um resultado que ninguém esperava. E aparentemente o que vem se desenhando seria que a briga vai ficar entre Bahia, que está muito mal, tem perdido muitos jogos, jogou com o Goiás num jogo de 6 pontos, não conseguiu vencer, foi empate em 3-3, um jogo até muito bom, muito movimentado, de muitos gols, porém não conseguiu vencer. Então ele está ali pau a pau com o Vasco, vence, como você falou, pelos critérios de desempate, está fora, mas tem um confronto dificílimo jogando em Minas Gerais contra o Atlético Mineiro. Verdade. Esse é o problema. Eu acredito que o Vasco tem uma situação um pouquinho mais privilegiada por jogar em casa. A gente sabe que não tem torcedor, a gente sabe que o fator camisa 12, que é a torcida, não vai estar a favor do Vasco. Porém, o jogo é em São Januário. Tem o costume, né? Isso, exatamente. O time já joga no campo. E o Vasco é aquele time, a gente sabe que vem mal há muitos anos, mas o Vasco tem muitos lampejos. O Vasco costuma, como foi nesse campeonato, o São Paulo em boa fase, o Vasco conseguiu ir lá no Morumbi e conseguiu o resultado de empate. Foi 1-1 jogo e o Vasco jogou bem. E no primeiro turno venceu o São Paulo, inclusive. Então, eu acredito que o Vasco consiga um resultado de empate ou vitória contra o Internacional nesse jogo São Januário. E o Bahia, pela fase muito má que vem atravessando, não sei se consegue um resultado positivo contra o Atlético Mineiro no Mineirão. Mas a gente viu o exemplo da rodada anterior. O Atlético Sport Mineiro vencendo o Internacional. Então, tudo pode acontecer. Atlético Mineiro também tem deixado a desejar, né? Perdeu aquele jogo, ninguém esperava para o Goiás, né?
O Atlético Mineiro que fez um super investimento aí na temporada, mais um ano aí vai acabar passando em branco. Provavelmente. Tem chances matemáticas, porém muito difíceis, muito remotas. E os outros times, o que é que você acha aí, o Coritiba e o Bahia, os times que estão mais abaixo aí? Então, o Coritiba a gente não tem nem muito o que dizer. Eu acredito que o Coritiba já foi. Só o Goiás matemática, né? O Goiás ainda tem uma chance. Tem 33 pontos no momento. Vem de bons resultados, empatou fora com o Bahia e venceu o Atlético Mineiro, que é postulante ao título, mas eu acredito que é muito pouca rodada para você tirar praticamente 8 em 9 pontos disputados, é muito difícil. O Curitiba para mim já foi, não tem mais salvação, um empate para eles praticamente já era. O Goiás tem chances, mas a gente precisa avaliar, fazer aquela leitura das rodadas, quem pega quem enfrenta quem. Ele tem um confronto direto na última rodada contra o Vasco, em São Januário, que vai ser uma pedreira, um jogo dificílimo. Então eu acredito que o Goiás também está muito encrencado. Então essa disputa para mim fica entre Bahia e Vasco. Como o Sport e o Fortaleza se desgarraram, a batalha para não cair, né, aquela uma vaga vai ficar disputada entre Bahia e Vasco mesmo. Curitiba, Goiás e Botafogo. Ambas equipes aí, né, Vasco e Goiás, podem chegar na última rodada se enfrentando, ainda Sim, brigando pela... Isso, aí vai ser um jogaço, né? Mesmo que seja pela briga contra o rebaixamento, vai ser um jogaço. Embora seja em São Januário, o Goiás já provou que ele consegue conquistar pontos de times um pouco mais fortes jogando fora de casa. Então vai ser o jogo da vida dos dois, o jogo da temporada dos dois, para salvar a temporada dos dois. O Vasco, né, que já tem 3 rebaixamentos, é um time, um dos gigantes do futebol brasileiro. A gente já tem o Botafogo e o Cruzeiro confirmado na Série B de 2021. Ter o Vasco seria uma perda enorme para a Série A, né? 3 times de Série A na B. Sem contar que a Série B ia pegar fogo. Isso, a Série B ia ficar até com um prestígio a mais, né? Ia ter um quê a mais. Então, para você, quem cai? Eu vou apostar que cai o Sport. Não. Bahia? Vou apostar que cai o Bahia. Entendeu? Bahia, Coritiba, Goiás. Bahia, Curitiba, Goiás e Botafogo. Que já caiu. São os 4 rebaixados, ao meu ver. O Bahia tem uma tarefa mais árdua na próxima rodada, como a gente já falou, e o restante da tabela deles ainda tem confronto direto com o Fortaleza, que eu acho que também é no Castelão. Então o Fortaleza provavelmente pode sair com a vitória. Então acredito que a tabela do Bahia é mais delicada, apesar de que a do Vasco também não fica atrás não, mas eu acredito que o Vasco se salva. O Vasco vai conseguir ter aquele lampejo ou contra o Inter ou contra o Corinthians e vai conquistar os 3 pontos para poder se salvar, porque 40 pontos praticamente tá salvo. No ano de 2019 o Ceará se salvou com 39. Eu particularmente, então, você falou aí na tua opinião, eu acredito que deve cair o Bahia também, né? Sport e Fortaleza já estão mais distantes aí. Quase não correm risco. Eu acho que estão salvos já. Deve 41 cair. Pontos. Acho que com 40 já está salvo. Entre Bahia e Vasco, pelo fato de já ter caído o Botafogo, eu não acredito que caiam 2 não. Deve cair o Bahia, Goiás, Coritiba e o Botafogo já está rebaixado. E você aí de casa, qual a sua opinião? Quem você acha que vai ser rebaixado para a 2ª divisão na próxima temporada? Deixa a sua opinião nos comentários. A sua opinião é muito importante aí, né, para o andamento do nosso canal. A gente quer saber, né? Vocês estão gostando dos vídeos? Dá aquele joinha lá, não esquece aí de estar divulgando para os amigos. Ativa as notificações. E em breve a gente vai estar. Importante pra gente. A gente finaliza então essa breve análise, né, sobre o atual momento do Brasileirão. Os donos do campo vão ficando por aqui e até a próxima, família. Valeu, tamo junto, obrigado. Até a próxima.